Bismillahirrahmanirrahim. Continuamos onde parámos na semana passada. Semana passada terminámos a parte da batalha de Uhud e tudo o que realmente tinha acontecido, bem como os dois grandes massacres que houveram após isso, de duas tribos que, de uma certa maneira, por motivos de vingança ou de mal-estar, enganaram os muçulmanos e levaram os muçulmanos, e onde houve também um massacre, que vocês podem consultar nas últimas duas aulas. O próximo grande evento que vai acontecer é a expulsão de Banu Nadir. Como devem calcular, esta guerra que houve em Badr, em Uhud, teve também mão de muita gente que devia, no momento da batalha, estar ao lado dos muçulmanos por causa das tréguas e dos contratos que assinaram, mas em vez disso apoiaram os Quraishitas, e um desses tribos que realmente esteve envolvido foi já a segunda tribo, a judaica. Havia três tribos judaicas. A primeira já tinha sido expulsa, não digo expulsa totalmente, mas de uma certa maneira recebeu ordens de marcha por várias más condutas que tiveram. Vocês podem também, num dos nossos vídeos, irem lá a ver. E agora essa foi a segunda, Banu Nadir. Iremos falar com mais calma, portanto, sobre o que realmente politicamente aconteceu, mas vamos guardar agora uma ou duas aulas para falarmos sobre a vida pessoal do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nomeadamente os casamentos que ele teve de fazer e começaram a ser feitos a partir de agora. Antes de mais, devemos perceber que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos 25 anos de idade, casou-se com uma moça chamada Khadija Kubra, que tinha, portanto, 40 anos. Numa das nossas aulas também já falamos em detail, e como sabem, ela faleceu ainda em Meca, portanto, ainda antes da imigração para Al-Madinatul Munawwara, faleceu em Makkatul Mukarrama, e dizem que Muhammad nunca mais, durante 6 meses, não sorriu devido à tristeza. Ela acaba por falecer no ano que é conhecido como o ano da tristeza, no ano onde ela faleceu, e também Abu Talib e o tio também faleceram no mesmo ano. E então, passados 6 meses, uma senhora, Khawla bint Hakim, aconselhou Muhammad, era uma tia, portanto era uma pessoa da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, aconselhou-a que ele devia casar das duas uma, ou com uma moça mais velha, e aí havia Sayyidina Sauda, que bint Zama, que era uma hipótese, ou então, se ele quisesse uma pessoa mais jovem, a nossa mãe e aquela que seria a segunda esposa e a segunda mais amada seria Aisha radiallahu anha, filha de Abu Bakr. E iremos naturalmente guardar uma ou duas aulas só para falar sobre a Aisha. Há muita coisa que é dito sobre a vida da Aisha, e é naturalmente que tem que ser guardado, e nós iremos em detalhe falar sobre essa matéria. Os dois casamentos aconteceriam, e num espaço de um mês ele iria casar com as duas senhoras. Dizem que primeiro ele tinha visto um sonho, e num sonho ele tinha visto que uma mulher tinha sido apresentada pelo anjo, e era Aisha radiallahu anha, e por essa razão ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia casar com ela, apesar de, na altura ela tinha 6 anos quando o matrimónio foi feito, ela acabaria mais tarde por viver com ele quando tinha 9. É muito importante perceber uma situação que nós, numa das próximas aulas, iremos, quando falarmos sobre a vida da Aisha, vamos debater profundamente, que é os 9 anos daquela época não podem, é um crime estar a pensar que os 9 anos daquela época eram iguais aos 9 anos de hoje. Naquela época a idade da maioria era 9 anos, hoje é 18. Os 9 anos daquela época eram considerados os 18 de hoje, tanto que se olharmos, a Aisha já estava noiva com alguém antes de ficar noiva, de acordo com uma narrativa, já estava noiva de alguém. Quando a tia foi fazer a proposta ao pai Abu Bakr para realmente ela se casar com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr disse que ela já estava noiva de alguém. Por essa razão é que ela depois foi falar com Sauda, e Sauda aceita o pedido, e quando ela está a voltar para casa é que Abu Bakr diz-lhe que minha filha estava noiva de alguém, mas esse alguém desistiram de casar-se com ela, e porque realmente descobriram que nós somos muçulmanos, e por essa razão eu também quero fazer o casamento dela com
o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Por essa razão, os dois casamentos, no espaço de um mês, iriam efetivamente acontecer. Portanto, prevê que ela já estava noiva antes. Portanto, era normal as pessoas noivarem-se muito cedo. Ainda hoje nós olhamos também para os monarcas e de vários países onde as crianças já estão casadas muito cedo. Número 1. Número 2. Casar-se e viver sexualmente com alguém a partir dos 9, 10 anos de idade é normal. Quem realmente começa a dizer que ela tinha 18 anos é puramente falso. Ela tinha 9 anos quando foi viver com Mohammed, mas não eram 9 anos de hoje, era uma miúda de 9 anos naquela época, era muito mais madura, muito mais equilibrada, muito mais crescida, física e mentalmente do que hoje. Tanto que, se olharmos para a vida de Maria, mãe de Jesus, de acordo com os relatos, ela tinha 11 anos quando teve Jesus. Portanto, as mulheres, e estamos a falar 2000, portanto há 2000 anos atrás, portanto, é perfeitamente normal, naquela época, há 1400 anos atrás, que as pessoas vivessem juntos a partir de puberdade física, e daí que o Alcorão, quando diz, não dá números, diz a puberdade, quando atingir a idade da maioria. 9 anos, naquela época, eram 9, 10 anos, já era uma época em que uma pessoa estava lúcida e já podia funcionar. Hoje em dia, infelizmente, por causa da maneira como nós somos e todo o conforto que existe, a idade da maioria é aos 18, mas há países como na Inglaterra que é 16, e se calhar há outros países no mundo que têm menos. Portanto, não devemos olhar como tempo da altura, como o tempo de hoje. Mas, conforme expliquei, a Aisha vai ter direito, se Deus quiser, a uma aula especificamente para ela. Ela é uma mulher que foi muito importante para a vida de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e nós iremos naturalmente falar sobre isso. Mas, no entanto, antes da Aisha, portanto, foi Sauda. Sauda foi a segunda esposa, podemos dizer. Passado um mês, a Aisha casa, mas a Aisha só vai viver 3 anos mais tarde. Quem vai viver diretamente com o profeta é esta moça chamada Sauda bint Zam'a bin Qais bin Abd Shams. Ela teve casado com um homem chamado Sukran bin Amr, que era irmão de um grande discípulo chamado Suhail bin Amr. Sukran era um muçulmano, tinha-se convertido à Abissínia, e dizem que ele morreu numa das imigrações à Abissínia iniciais do Islão. Ele morreu na Abissínia, ou então morreu ao chegar a Medina Munawara, e a família de Sauda é uma família fortemente elitista e pagã, abandonou Sauda quando descobriram que ela tinha se tornado muçulmana, e depois dela tornar-se viúva, ninguém quis tomar conta dela, até que houve essa situação e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceita casar-se com ela. Ela era mais velha que ele, o que sabemos, e casa-se com ela no Shawwal, portanto no mês 10 do 10º ano de profecia. Portanto, estamos a falar 3 anos antes da imigração a Meca. Sabemos que ela foi a mais velha de todas as mulheres que ele casou. Sabemos também, através de alguns relatos, que ela já tinha uma certa idade avançada, já estava com um peso muito alto, e também dizem que ela também já andava muito devagar. Por isso é que quando Muhammad, daqui a 13 anos, vai fazer a imigração, vai fazer a peregrinação a Meca, ela também pede que, se ela pudesse realmente sair um dia mais cedo para os outros rituais, porque a multidão era muito grande e ela não conseguia andar muito. Nota-se que ela já tinha uma certa idade e uma certa idade, e era já bastante muito mais velha. E então, no ano 6, portanto no ano 6 do nosso calendário, nós na história agora estamos no ano 4, daqui a 2 ou 3 anos, ela própria vai, mesmo voluntariamente, entregar a sua noite a Aisha. Ela não quis que o profeta, ela sabia que já não tinha condições para estar fisicamente com o profeta devido à sua idade, mas ela pede que ela continuasse a ser a sua esposa, continuasse a ter o seu dia, mas à noite entregasse a Aisha. Como sabem, a Aisha dentro de mais 3 anos, portanto, iria também viver com ele. Portanto, no ano 6 e 7, a Aisha começa a ganhar 2 noites em vez de 1. O próprio Alcorão, no capítulo 4, versículo 128, fala sobre os acordos, muitas vezes, que são feitos entre marido e mulher. Marido e mulher têm de ser 2 pessoas estáveis, maduras, e devem chegar o máximo possível a um acordo em que realmente a sua relação continua, em vez de partir para o divórcio, como hoje em dia está a ser feito, torto e direito. Dizem que ela faleceria depois do profeta, portanto ela ainda viveu muito tempo. O profeta haveria de falecer no ano 11 e ela iria falecer mais ou menos daqui uns 3 ou 4 anos mais tarde, no califado de Omar, e seria enterrada numa zona, no cemitério de Al-Madina, dedicado
aplicado apenas para as esposas. Em terceiro lugar, conforme expliquei, Aisha, uma moça que o profeta teve uma visão, teve um sonho que iria se casar com ela, conforme expliquei no início, ela iria se casar com ele, ou seja, o casamento iria ser fechado quando ela tinha 6 anos, e no ano 2, ou seja, quando Muhammad chega a Medina, no segundo ano, nós agora estamos no quarto, Aisha já tem 9 anos, sensivelmente 9 a 10 anos, e começa a viver mesmo como esposa com ele, conforme falei, 10 anos daquela época não devem ser misturados com 10 anos da época de hoje. Mas iremos naturalmente falar sobre ela em detail numa outra, vamos guardar para ela um episódio especial. A quarta esposa foi Hafsa bint Umar. Dizem que ela nasceu 5 anos antes do profeta, portanto, o profeta tinha... Antes do profeta tornar-se profeta, portanto, o profeta tinha 35 anos quando ela nasceu, ela casou-se muito jovem, vejam, 12 a 13 anos, portanto, mais uma vez, as miúdas casavam-se muito cedo, casavam-se, mas iam viver com os seus maridos muito cedo, não é? Com um homem chamado Huneisa bint Hudhafa. Dizem que ela também emigrou com o seu marido para a Abissínia, mas sabemos que ele realmente também morreu cedo. Foi, portanto, na Batalha de Uhud, que nós temos vindo a falar, no ano 4, ele iria falecer, iria ficar ferido na batalha e iria falecer em Medina ao chegar à cidade de Al-Madina Munawwara. Dizem que na altura Hafsa tinha 20 anos e estava triste, portanto era uma miúda muito jovem, mas que realmente agora estava viúva. Omar, o pai, tentou primeiro falar com Uthman para casar com ela e tentou falar também com Abu Bakr também para casar com ela. Ambos não deram resposta positiva, deixando Omar um bocadinho triste, porque ele realmente esperava que os seus amigos casassem. Naquela altura o casamento era uma coisa muito básico, não era o bicho de 7 cabeças que as pessoas hoje em dia fazem. Mais tarde é que quando ele fala com Muhammad diz: não te preocupes, Hafsa vai casar com uma pessoa melhor do que Uthman, e Uthman vai casar com uma pessoa melhor que a Hafsa, ou seja, ele iria, passado uma semana, entregar o pedido de noivado e o profeta iria casar-se com Hafsa. E por essa razão que Abu Bakr e Uthman, mais ou menos, dizem mais tarde ao Omar que nós aceitaríamos casar com sua filha. O problema não era esse, mas é que o profeta tinha falado connosco que estava inclinado para casar-se com a tua filha, portanto nós não podíamos meter uma proposta em cima. O profeta casa-se efetivamente com ela e desta maneira consegue fazer uma ligação, um laço familiar com com Omar radiallahu anhu, e com isso realmente ele, naturalmente que dentro deles havia uma série. A Hafsa era naturalmente filha de Omar, portanto era uma mulher muito forte, que tinha realmente a nível de falava tudo que vinha à cabeça também, e era muito a favor da justiça. Mesmo uma vez o profeta até houve ali uma espécie de uma rixa entre eles, mas o profeta até pensou, dizem que ele queria até divorciar, mas Gabriel disse que Hafsa é uma boa mulher, jejua todos os dias, é uma mulher muito piedosa e vai ser uma tua mulher no Jannah, portanto não vais deixar, não te divorcias dela, ela é uma boa mulher. E aí o Muhammad, e Hafsa era uma daquelas poucas mulheres naquela época que sabia ler e escrever, tanto que o primeiro manuscrito do Alcorão que foi escrito, já no tempo de Abu Bakr, fica com Abu Bakr. Depois, quando Omar passa a ser o califa do Islão, Omar, pai de Hafsa, ele guarda esse manuscrito, e esse manuscrito fica com Hafsa, porque ela sabia ler o Alcorão. Era uma das poucas mulheres que, na altura, e homens também, que sabia ler e escrever. E se dizem que também, no terceiro califado de Uthman pede a ela o manuscrito para poder fazer cópias, e esse manuscrito fica na posse dela até ela morrer. Portanto, foi uma grande mulher, faleceu no ano 45 de Hijra. Portanto, nós estamos ainda, na nossa história, estamos no ano 4, mas ela iria viver também bastante tempo e iria também ser uma mulher muito forte e com uma personagem efetivamente muito forte para a vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ela é considerada, todas essas mulheres são consideradas nossas mães, coranicamente falando, e têm todo o nosso respeito. Para a semana, inshallah, iremos falar sobre Zainab bint Khuzaima e as outras senhoras também. Jazakumullah khair.